Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós estamos fazendo nossa sexta lives diárias aí, semanal, todos os dias às 20 horas aqui no Instagram. Então sejam muito bem-vindos. E você que está vendo essa live em um outro momento, fique à vontade para adiantar em uns 5 minutinhos, que é o tempo que eu dou para algumas pessoas entrarem e a gente fazer o aquecimento aqui para entrar aí no conteúdo, beleza? Segue a trilha aí do Thiago Fonseca. Na live de hoje eu vou falar sobre as armas da persuasão. Eu vou falar quais são as 6 regras aí da persuasão ao longo dessa live. E ao final aí você vai descobrir algumas técnicas que você pode usar aí no seu dia a dia. Laila Moreira, seja muito bem-vinda, meu amor. Ao final da música nós iremos dar sequência à nossa live. Mas eu peço só de paz, o resto eu corro atrás. O resto eu corro atrás. Deus, eu peço só de paz. O resto eu corro atrás. O resto eu corro atrás. Deus, eu peço paz. E o resto eu corro atrás. E o resto eu corro atrás. Deus, eu peço paz. Simbora, mais uma live, nossa sexta live. Em seguida, todos os dias às 20 aqui no Instagram, todos os dias conteúdo novo, beleza? Pessoal, nós iremos falar hoje sobre as 6 regras da persuasão, as armas da persuasão. Eu tirei essa live baseada aqui nesse livro do Robert Cialdini, onde ele nos entrega 6 regras baseado aí nas que as pessoas, nas empresas usam no nosso dia a dia para vender mais, para conseguir o sim dos seus clientes, etc. Eu percebi o seguinte, que todas essas 6 regras, elas se baseiam basicamente no nosso comportamento consciente do nosso dia a dia. O que eu quero dizer, basicamente, de forma automática, nós reagimos, né? Nós inconscientemente reagimos a certos impulsos, né? Então eu vou trazer quais são essas 6 regras e ao final dessa live eu vou trazer as minhas 2 regras que não está associada a nenhuma dessas 2. Eu vou trazer as minhas 2 regras que tem mudado o jogo para mim, que eu uso de maneira muito legal e que é muito assertiva. Beleza? Então, para dar início à nossa live, eu vou fazer a seguinte transição aqui do conteúdo. Vinícius SK8, meu brother aí, acabou de entrar. O Thor. Beleza, velho Thor? Júlio Strider, seja bem-vindo, a galera ali dos Strider. No final dessa live eu vou fazer um pitch aqui dos Striders. Beleza? Então eu vou falar hoje sobre as 6 regras da persuasão, baseada aqui no livro do Robert Cialdini. Thor, eu vejo que você sempre está acompanhando aí os conteúdos, sempre está próximo.
Tá bom? Você mexe com o que hoje? Gostaria de compartilhar comigo aí o que você mexe, com o que você trabalha? 100%, meu brother. Então, para a gente dar início à nossa live, eu preciso separar o joio do trigo, tá bom? Eu preciso separar o joio do trigo. Eu quero perguntar para vocês o seguinte: qual a diferença de persuasão para manipulação? Persuasão é um termo assim, muito polêmico, que dá a sensação que as pessoas, né, estão enganando para você tomar uma decisão. Mas então, para dar início, para fazer essa transição de conteúdo, eu preciso fazer essa pergunta, eu preciso separar o joio do trigo. Qual é a diferença da persuasão da manipulação? Basicamente é o seguinte: a persuasão é quando você usa fatos lógicos e reais em prol de ajudar as pessoas a tomar uma decisão. Isso é persuasão. E manipulação é justamente ao contrário, é quando você distorce os fatos reais, omite informações, mente, distorce a realidade em prol de conquistar um objetivo. As 6 regras da persuasão, como eu falei no início, elas são basicamente movimentos reativos que a gente faz no dia a dia sem ninguém nem perceber. São decisões que a gente toma baseado em certos estímulos que a gente nem percebe. E o primeiro estímulo, a primeira lei da persuasão é o seguinte: a primeira lei é a lei da reciprocidade. Então vamos lá, se você hoje vende alguma coisa, vende um produto ou um serviço e quer melhorar as vendas, quer melhorar a sua abordagem, é só seguir essas 6 regras, que são regras que realmente funcionam e a galera vive aí de forma reativa a ela. A primeira regra é a regra da reciprocidade. O que seria a regra da reciprocidade, a lei da reciprocidade? Basicamente funciona assim: é quando eu entrego algo de valor, beleza, eu trabalho para uma terceirizada da Oi, isso aí, sucesso. É quando você entrega algo de valor para uma pessoa por livre e espontânea vontade antes de você receber algo. Livre de você receber algo é quando você tem uma atitude de entregar algo de valor sem o objetivo de receber nada em troca. Então, o que funciona? Quando aquela pessoa que está recebendo aquele favor seu, seja material, seja de outra natureza, quando a pessoa está recebendo aquele, ela instintivamente, ela intuitivamente, ela se sente em dívida com você. Então, as pessoas, quando ela tem esse sentimento de dívida, isso se incomoda. E elas não conseguem ficar em paz enquanto não quita a dívida. Ninguém gosta de ficar devendo favor a ninguém. Basicamente é isso. Então, um exemplo muito claro aqui também, voltando para a área comercial, quando você vai em um supermercado, né? Quando você vai em um supermercado e ali tem uma promotora de vendas, ali fazendo degustação de bebidas, fazendo degustação de algum tipo outro de produto. E aí, o que acontece? Ela vai lá e te oferece uma dose de um vinho, uma amostra grátis, etc. E aí você foi lá, tomou, degustou ali, e logo após ela vai te oferecer, ela vai fazer uma oferta para você, ofertando um produto. Então vamos pegar o exemplo, vamos supor que está ali ela fazendo a degustação de um vinho, e após você provar, ela faz a oferta de você levar 1, 2, 3 garrafas de vinho. Então, logicamente, o que vai acontecer? Logicamente, você vai negar e você não vai levar aquelas 3 garrafas de vinho. Mas ela já está preparada. O que ela vai fazer? Ela vai, sabendo que você tem uma grande probabilidade de negar, de comprar aquelas 3 garrafas de vinho, agora ela vai te ofertar uma só garrafa de vinho, agregando mais um produto ou um desconto. Então, o que vai acontecer? Vai ficar muito difícil você recusar. Então, você vai acabar levando o vinho, mesmo talvez não gostando tanto do produto. Então, essa é a lei da reciprocidade. Isso funciona também muito no marketing digital. A partir do momento que as pessoas, eu, por exemplo, estou aqui entregando conteúdo para vocês, tá bom? Estou aqui entregando conteúdo, estou entregando. Aí, de repente, você pega esse conteúdo faz sentido para você. Você usa no seu dia a dia, aí, de repente, você começa a colher resultados. A partir daí, você passa a confiar mais em mim. E a partir do momento que eu abrir um curso, um treinamento, uma mentoria, você não vai pensar 2 vezes em comprar, porque você já confia em mim, já conhece o produto
e eu já te entreguei muito valor. Então, quando você decidir comprar, a sua sensação é que eu já entreguei muito mais valor do que você está pagando. Então, essa é a primeira lei da persuasão, é a lei da reciprocidade, beleza? Recanto da Roça, o Elber, meu primo, seja muito bem-vindo. Então vamos lá, a segunda lei. Então eu acabei de falar aqui, o Elber, que você trabalha aí no Recanto da Roça, tem uma grande variedade aí de produto. Uma das leis da persuasão para você vender mais é usar a lei da reciprocidade. Você oferecer degustações para os seus clientes, oferecer itens grátis, porque quando eles provarem, eles vão se sentir em dívida, vão se sentir uma pressão emocional para poder comprar de tudo, uma vez que provou e o produto é bom. A segunda lei da persuasão, a segunda regra, é o compromisso e coerência. Por nada, meu amigo, boa noite. A segunda lei é a lei do compromisso e coerência. Como que funciona a lei do compromisso e coerência? Jefferson acabou de entrar. Jefferson é Jefferson Cabelo? Por esse nome aí eu não vou saber lembrar. Se sim, dá o ok aí. Beleza? Então a segunda lei da segunda regra da persuasão, eu estou falando hoje aqui, pessoal, sobre as armas da persuasão. É o compromisso e coerência. Eu vou citar um exemplo que seria isso. Quando você vai comprar um carro, você é atraído por uma oferta. Você vai comprar um carro e aí você decide ir lá fazer o test drive e etc. A partir do momento que você fez o test drive e você gostou e tomar a decisão de comprar aquele carro, o que vai acontecer? Você vai entrando numa sequência de sim. A pessoa quer fazer um test drive? Sim. Você quer preencher os formulários agora? Sim. Essa forma de pagamento tá legal? Sim. E aí você vai, quando chegar no final do processo, você descobre que para você levar o item do ar-condicionado, para você levar o item de uma direção hidráulica, só por exemplo, você vai ter que pagar um valor a mais. E é ali que você descobre, só que você já passou por um processo tão grande que você fica até com preguiça de voltar atrás. Entende? Então as pessoas já fazem isso de propósito. Então você falou, já que eu já estou aqui mesmo, então manda. Seja muito bem-vinda, Juliana, Jefferson. Então é basicamente isso. Então essa é a lei do compromisso e coerência, porque você deu a sua palavra, então você fica constrangido em votar com a sua palavra. Então isso funciona muito bem para quem tem uma linha de produtos, uma cadeia de produtos. Você tem um produto principal, atrai aquele cliente por uma grande oferta. Quando ele decide comprar, você agora começa a oferecer vários itens. Ele fica constrangido, acaba levando porque ele pensava que alguns já estavam embutidos e outros não. A terceira lei da persuasão, a terceira regra é a aprovação social. Essa aí todo mundo manja, como eu falei, são estímulos reativos que a galera usa aí no dia a dia, muitas vezes sem nem perceber. E as marcas, as empresas usam com todo mundo aí, muitas vezes a gente nem percebe. A terceira regra é a aprovação social. Como funciona a aprovação social? Quando você decide comprar um aparelho celular, uma televisão, um notebook, alguma coisa no mercado eletrônico, o que você faz? Você busca ali mais informações sobre aquele determinado produto e aí você vai descendo a página e você vai lá embaixo procurar as avaliações da galera. E aí você começa a ver aquelas avaliações, até mesmo quando você vai baixar uns aplicativos, você começa a perceber, tem várias avaliações ali da galera. Aí quando você vê algumas avaliações positivas, o que acontece? Você se sente estimulado agora a comprar. Você fala, opa, já que a galera tá todo mundo comprando, falando que é bom, então, eu vou comprar também. Você se sente estimulado. Essa é a lei da aprovação social. Um outro exemplo bem legal, bem corriqueiro, é quando você sai aí com o seu love e vai para a pizzaria, vai ir para um restaurante. E aí quando você chega ali naquela rua cheia de restaurantes, o que acontece? Você vê uns restaurantes cheios e você vê outros vazios. Você vai em qual? Gente, quem tiver pegando, vai mandando coraçãozinho e vai falando aí e vai interagindo aí comigo, beleza? Então, quando você vai escolher o restaurante, uma pizzaria, você escolhe qual? Aquela que está bombando de gente
aquela festa que está bombando de gente, aquela pizzaria que está bombando de gente ou aquela que está vazia? Aquela que tem fila na porta para entrar ou aquela que está vazia? Então, logicamente, você é estimulado aí por onde a maioria das pessoas vão. Você toma suas decisões baseado no comportamento da maioria. Essa é a terceira regra da persuasão, é a aprovação social. Então, às vezes isso acontece também com produtos mais caros e produtos mais baratos. Às vezes as pessoas são estimuladas a comprar o produto mais caro só por estímulo, que achando que só porque ele é mais caro ele é o melhor. E isso funciona bastante. A quarta regra, a quarta arma da persuasão é a afeição. O que caracteriza essa regra? Nós somos influenciados, nós dizemos sim para as pessoas que nós admiramos, para as pessoas que conhecemos, para as pessoas que gostamos. E isso vai além de pessoas, vai também para as regras, para as marcas, para empresas e para marcas. Beleza, Thor? Valeu aí pelo feedback. Seja muito bem-vindo, Rebeca. Então, essa é a quarta lei da persuasão. A quarta regra é a afeição. Então, nós somos estimulados, né, por pessoas que admiramos, por marcas que conhecemos, gostamos e etc. Então, por um exemplo, as propagandas, o que elas fazem? Elas utilizam, vou citar um exemplo de uma propaganda para homens no nicho masculino. O que elas fazem? Elas utilizam a figura de uma mulher bonita associada àquele determinado produto. Então, você vê muito isso em propagandas de carro, cerveja e perfume. Então, intuitivamente, você associa aquela beleza daquela mulher aos benefícios do produto. Então, você acaba sendo induzido, você acaba sendo estimulado para isso. E uma coisa muito interessante que eu também uso muito no meu dia a dia para me vender é justamente essa regra, mas de uma outra forma. Um exemplo, se você está vendendo um produto, independente de qual seja, e vamos supor que aquela pessoa é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa simples ali, e aí você identificou, você começa a ler o jeito da pessoa, você começa a ler o contexto, o jeito dela, e aí você entendeu como que é ela. Então o que acontece? É só você agora comunicar na frequência dela, você não precisa levar um discurso sofisticado, uma roupa sofisticada para falar com aquela pessoa para vender. Então quanto mais você se aproxima da realidade dela, mais ela tem afeição por ti, mais ela tem conexão. Então isso funciona demais, as pessoas se sentem receptíveis. Então basicamente é isso, elas sempre dizem sim para as pessoas que elas admiram, para as pessoas que elas conhecem, para as pessoas que elas gostam. Então aí é o processo de conexão geral. A quinta arma, né, a quinta regra da persuasão é a autoridade. Essa aí também funciona bastante. E muitas pessoas são induzidas por essa regra, ou seja, muitas pessoas, né, os olhos são o espelho da alma, né? Muitas pessoas, elas são propensas, né, a comprarem de pessoas que elas julgam melhores do que ela. Então, o que as pessoas fazem? Você acaba tendo uma sensibilidade de uma autoridade quando você vê uma pessoa com um carro importado, um carrão, super bem vestida, com títulos, com cargos sociais. Então você acaba julgando que aquela pessoa é autoridade, você sente mais sensibilidade a comprar daquela pessoa. E a sexta regra é a regra da escassez. Essa aí também é muito manjada e funciona muito. A regra da escassez é o seguinte, as pessoas dão mais valor àquilo que é mais escasso. Ou seja, ela dá mais valor. Isso acontece muito porque as pessoas, elas não gostam de perder a oportunidade. Então, volta e meia você vê as pessoas, você vê as empresas usando esse gatilho aí da escassez, que funciona demais. Então é muito fácil você ver isso quando você vai comprar uma passagem de avião. Você vai lá, acessa o site e não compra. Aí você vai ver lá, poucos assentos disponíveis. Quando você vai viajar e acessar um site de um hotel, poucas hospedagens disponíveis. Por quê? Para gerar uma pressão em você a tomar aquela decisão. E é uma coisa muito manjada e funciona demais. Eu acredito que é uma das que mais funciona. Seja muito bem-vinda, Renata. Então é uma das que mais funciona. A regra da escassez. Um exemplo. Você vê muito isso também em marketing digital. Você vê demais. Um exemplo.
só até amanhã, últimas unidades e etc. e por aí vai. Então, assim, essa regra, assim, ela também vale muito a pena usar, por quê? Porque muitas vezes tem muitos clientes que eles ficam procrastinando a decisão, eles ficam empurrando com a barriga. Então, isso funciona muito bem para esse tipo de cliente, você tirar ele da zona de conforto. Então, um exemplo, quando eu pego uma tabela de um produto imobiliário para vender e ele já está no final, de repente ele falta 5, 6 unidades, quando eu vou apresentar para o cliente, eu sempre falo, ó, só restam 2 unidades, porque está acabando. Se ele souber que tem 6, 10 unidades, ele entra no conforto e fala, depois eu tenho pressa agora de tomar decisão, não. Então, essa regra aí da escassez, ela funciona e funciona muito bem. Galera, eu cheguei ao final das 6 regras da persuasão, as 6 armas da persuasão, baseado nesse livro aqui do Roberto Cialdini, tá bom? É um livro muito bacana, muito interessante. Quem pegou, quer compartilhar alguma coisa aí, pessoal, fica à vontade para interagir e etc, e etc. Quem de repente já usa alguma dessas regras, sem até mesmo saber que usa, quem de repente já caiu em uma dessas armas aí, fique à vontade para compartilhar. Beleza? Agora sim, tem um detalhe. Além dessas regras da persuasão, dessas 6 regras que eu acabei de citar, quem chegou agora, eu vou fazer um repeteco rapidinho, e quem de repente também quiser, assiste a live em outro momento que você vai ver o passo a passo. Mas eu tenho 2 regras que eu uso que funcionam muito mais do que todas essas 6 que estão aqui. Um dos principais gatilhos da persuasão é a verdade. Muitas pessoas não comentam isso, não falam isso, mas basicamente para mim, a melhor arma da persuasão é quando você fala a verdade, simplesmente a verdade, não omite informações para vender. Por quê? Gente, é muito fácil vender. Qualquer pessoa que oferecer qualquer produto ou serviço, ela vende, tá bom? Pessoas compram de pessoas, relacionam com pessoas, então é da natureza humana. Qualquer coisa que você oferecer, você vai vender. Né? O que vai variar é a quantidade, né? Uns vão vender mais, outros menos, mas todo mundo vai vender. Mas tem um detalhe: vender é fácil. O que é difícil, pessoal, é manter. É aí que entra uma outra esfera aí do jogo, é aí que muda o jogo. Uma coisa é você vender, outra coisa é manter. E você só mantém com a verdade, entendeu? Por isso que esse gatilho da verdade, essa regra da verdade, para mim é uma das melhores regras da persuasão. E muitos autores nem falam isso, nem tocam nisso. Então é só simplesmente você também olhar a história de Jesus, que você vai ver. Jesus é a verdade, ele simplesmente é a verdade, e está aí, influenciando corações, pessoas até hoje, há 2000 anos atrás. Então é o maior líder da história, o maior comunicador da história, o maior vendedor da história, e ele simplesmente usou a verdade. Então, como eu falei, eu vou citar um exemplo aqui rapidinho de um fato que aconteceu com uma construtora. Há uns 5 anos atrás, uma construtora que atua em todo o mercado nacional, ela chegou aqui na cidade. Então, o que aconteceu? Vamos lá. Ela chegou com uma proposta totalmente diferente, uma proposta totalmente agressiva. Então, no mercado imobiliário tem o CRES, que rege aí os corretores de imóveis e etc, né? Tá bom? E aí, essa construtora já é totalmente agressiva, ela recruta pessoas e trabalha do jeito dela. E aí, o que aconteceu? Ela lançou o produto, foi sucesso em vendas e etc. Então, em uma das festas ali de premiações, teve uma pessoa que se destacou e ele foi o campeão de vendas naquele primeiro mês, naquele primeiro momento ali daquele lançamento. Beleza, ele ganhou nome, ficou famoso e aí ganhou aquela notoriedade. Mas você sabe o que aconteceu depois de um tempo? Ele, que tinha sido campeão de vendas, ele foi o campeão de distratos, de contratos cancelados. Por quê? Porque ele simplesmente omitia informação, manipulava informação para vender. Entendeu? Ele fazia isso para vender. Então, o que adianta usar manipulação? Então, como eu falei, vender é fácil. Agora, manter e crescer é totalmente diferente. É um outro jogo. Então, além dessas 6 regras da persuasão que eu acabei de falar, essa para mim, que não está incluída, essa é a mais top. Agora tem uma outra regra que eu uso também, são 2 regras que eu uso,
que funciona demais. A primeira é a verdade. Eu sempre uso a verdade para me vender. Tá bom? Até porque quando você capta um cliente, quando um cliente é seu de verdade, você vai vender para ele a vida inteira através de indicações e etc, 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 porque ele confia em você. A segunda regra que eu uso, que é infalível, é justamente quando você tem o poder de auto se influenciar. Ou seja, é quando seu olho brilha, né? Quando, né, pipoca, solta fogos, né? Quando você tem o poder de auto se influenciar. Por quê? Porque quando você consegue se auto-influenciar com seu produto, seja o que for, seja um seu treinamento, seja um produto físico, seja o que for, quando você consegue se auto-influenciar, automaticamente aquele seu brilho nos olhos influencia os seus clientes. Então, essas duas regras que eu uso, que são infalíveis, que qualquer pessoa que usar em qualquer coisa vai funcionar e vai funcionar muito bem. E elas não passam nem perto de manipulação. Quem aí tá pegando, quem aí concorda, manda um foguinho aí, manda um coraçãozinho. Beleza, pessoal? Então, chegamos aqui ao final das 6 regras. Eu vou fazer um repeteco aqui rapidinho para quem chegou agora e também, quem puder, vai lá, assiste a live em um outro momento e você vai pegar desde o início. Para fazer a transição do conteúdo, eu falei o seguinte, pessoal, a gente precisa separar o joio do trigo. A gente precisa separar o que é persuasão do que é manipulação. Persuasão, eu já falei aqui no início, é quando você usa os fatos lógicos e reais para ajudar as pessoas a tomar uma decisão, tá bom? Você caminha pelo caminho da verdade. A manipulação é ao contrário, é quando você distorce os fatos reais, omite informações, distorce tudo, omite, mente, em prol de atingir um objetivo, tá bom? Então a gente separou o joio do trigo e a primeira regra foi a regra da reciprocidade, é quando você entrega algo de valor para uma pessoa sem pedir nada em troca. Quando isso acontece, aquela pessoa que recebeu aquele favor seu, ela sente uma pressão, ela se sente em dívida e ela não fica em paz até te devolver com a mesma moeda ou com a mesma proporção, tá bom? Então isso acontece muito com o marketing de conteúdo aqui na internet, é uma das principais regras do marketing de conteúdo, como eu falei no início. Se eu estou aqui através dessa live, entregando valor para vocês, e vocês pegam isso que eu entrego, aplica no seu dia a dia e funciona, o que acontece? Gera uma conexão. Seja muito bem-vindos aí, meu brother Maurício Cordeiro, meu primo aí na área de São Paulo. Beleza? Então, a partir do momento que eu começo a entregar para vocês, eu estou entregando aqui sem cobrar nada. Eu estou entregando meu conteúdo que tem me transformado o melhor de mim aqui para vocês. Vocês pegam esse conteúdo e começam a aplicar e começa a funcionar. A partir do momento que eu soltar aqui uma mentoria, um treinamento online, algo mais específico para vocês, a chance de vocês comprar é muito grande, porque você já conectou, já te ajudei primeiro. Então, quando eu for cobrar um valor, o que eu te entreguei, você já vai julgar que o que eu entreguei de valor já é muito superior ao valor que você vai pagar. Então, essa regra da reciprocidade, ela funciona muito para o marketing digital. E eu citei um exemplo aqui de um supermercado. Um exemplo. Quando você vai num supermercado, se o Maurício estiver aí e quiser compartilhar, ele pode concordar comigo. Trabalhar na Coca. Quando tem uma promotora lá dentro do supermercado entregando algo de você, uma amostra grátis, uma degustação, o que vai acontecer? Você tomou aquele produto, recebeu aquele produto, tá bom? Então, ao final daquela degustação, é natural que a promotora vai ofertar, vai fazer algumas ofertas para vocês. Então ela vai falar, poxa, o que você acha de levar 3 latinhas, né? 3 garrafas de vinhos? Você vai negar, logicamente a probabilidade de você negar é muito grande, porque você não estava nem preparado para comprar. Mas ela tem uma carta na manga, ela falou, não, tudo bem, ao invés de você levar 3, vamos levar uma e eu ainda vou te dar esse brinde ou esse desconto. Então, por constrangimento, por ela ter te entregado o valor primeiro, você vai acabar cedendo. Então, essa é a regra da reciprocidade. A segunda regra que eu falei foi a regra do compromisso e coerência. Quando você decide comprar algo e você fala para os vendedores, fala ali para a pessoa que está te atendendo, respostas positivas, sim, você está a fim de comprar e etc. Vamos citar um exemplo aqui do plano de saúde. Você começa a fazer entrevista, a pessoa está propícia a comprar e você vai pegando uma sequência de sims, pegando sims da pessoa. Então vai fazendo várias perguntas, ela vai fazendo sim. Então chega o momento do fechamento que ela não tem mais como voltar atrás. E ali no fechamento você agora
agrega outros produtos para ela que ela talvez pensava que já estava agregado. Então chega um momento da venda que ela não tem mais nem como voltar atrás, ela também não volta por constrangimento. Ela acaba cedendo, porque você já entrou no momento certo da venda. A terceira arma é a aprovação social, que é uma coisa muito legal que acontece rotineiramente. Eu citei um exemplo do seguinte: as pessoas têm uma tendência a seguir o que a maioria faz. Então, se você for comprar aí um exemplo, você for sair com o seu love aí, eu citei o exemplo aqui de uma pizzaria, um restaurante, e aí você encontra um restaurante cheio, bombando de pessoas e outro vazio. Você vai em qual? Né? Você vai acabar indo em qual? A tendência é que você vai no cheio, porque você julga que lá é melhor. Tem fila, as pessoas estão lá bombando e o outro está as moscas, né? E não se engana não, tem pessoas, tem empresas que fazem isso, coloca filas lá, coloca filas fake lá para induzir você. E aí também quando você vai nos sites eletrônicos comprar alguma coisa, você vai lá nas avaliações e vê o que a galera está falando. Quando você vê feedbacks positivos, o que acontece? Você se sente motivado a comprar. E da mesma forma é quando você baixa um aplicativo. Você vai ali nos comentários, vê que está positivo, você cai para dentro. Por quê? Porque você foi no embalo das pessoas. As pessoas têm essa tendência. Então, essa é a prova social. A quarta é por afeição, é por conexão. As pessoas compram de quem elas confiam, de quem elas gostam, de quem elas admiram, tá bom? Então, quando você trata o seu cliente ali no mesmo canal, na mesma frequência, a chance dele se conectar contigo, sentir a vontade contigo, se sentir em casa é muito grande. Então, a partir do momento que ele gostou de você, a venda está feita, né? Então, eu citei o exemplo aqui que as pessoas elas associam as belezas das propagandas aí aos benefícios do produto. Eu citei o exemplo aqui das propagandas de cerveja, de perfumes e carros. Geralmente ele explora a figura feminina, uma bela de uma mulher, e eles associam aquela beleza aos benefícios do produto. Então acaba conectando com você. A quinta regra, a quinta arma foi a regra da autoridade, né? Desde pequenos, desde que a gente é pequeno, a gente é acostumado a obedecer pessoas que possuem autoridade, tá bom? Então tudo que você julga que é autoridade, você acaba tendo uma disposição a ceder, a comprar. Então as pessoas também compram autoridades através de títulos acadêmicos, através de roupas, carros, casas, viagens, status sociais e etc. Então, quantas vezes eu já não escutei advogados, vendedores, etc., alugando carro para chegar em uma determinada reunião para demonstrar uma certa autoridade. E funciona. Muita gente faz isso e acaba funcionando. E a sexta arma foi a escassez. A escassez, últimas unidades, eles usam muito também por relação ao prazo, né? Uma pergunta boa de fechamento que eu sempre uso também é o seguinte: a pessoa está ali balançando em comprar, eu falo, eu consigo esse determinado valor até amanhã cedo, tá bom? Se você chegar até aqui amanhã cedo com a documentação, eu garanto para você. Agora passou disso, eu não garanto. Então serve muito para tirar as pessoas da zona de conforto, para elas tomar uma decisão. Porque se você deixar elas acomodadas, elas vão levando e não tomam a decisão. Então você vê escassez em tudo quanto é lugar. É um dos gatilhos, é uma das regras aí mais exploradas que a gente vê no dia a dia. Então, eu cito o exemplo aqui, quando você vai comprar passagens aéreas, pesquisar quarto de hotéis, essas coisas, você vai ver sempre gatilhos de escassez, dizendo últimas acomodações, últimos lugares disponíveis, vai aumentar, você vai ver aquele reloginho com contagem regressiva. Então, tudo isso é gatilho da escassez. E interessante que, mesmo lá no fundo, você sabendo que não é aquilo, você acaba sendo influenciado. Isso gera uma pressão em você. Beleza, pessoal? Essas foram as 6 regras, as 6 armas da persuasão, baseada aqui no livro do Roberto Cialdini. Quem quiser comprar, fique à vontade, é um livro muito legal. Ele acaba aprofundando mais e mais aí nesses detalhes, tá bom? Agora foi as 2 regras que eu usei aqui, que eu comentei para vocês, que é as que eu mais uso, né? Essas 6 regras, se vocês forem observar,
são frequências que as pessoas já vivem de forma automática, elas nem percebem. São coisas que você já vive no seu dia a dia de forma intuitiva, no seu inconsciente, e as pessoas, as empresas exploram isso de vocês, da gente, e a gente nem percebe. Mas é uma questão comportamental. Agora, as duas regras da persuasão mesmo, que eu uso, que vira o jogo para mim, que virou o jogo para mim, é que eu sempre uso a verdade quando eu vou vender meus produtos ou serviços, tá bom? Eu sempre uso a verdade, e além de usar a verdade, eu faço uma coisa que é chamada over delivery. Eu sempre tento fazer isso. O que é o conceito de over delivery? Vamos supor que você está oferecendo algo, né? Você está fazendo uma promessa ali de algo. Quando a pessoa decide comprar aquela promessa, aquele algo que você está oferecendo, você surpreende ela com duas coisas a mais. Aí ela vai falar assim, poxa, eu paguei por isso e estou recebendo mais 2xy. Isso é matador, isso se chama over delivery. Você faz uma entrega surpreendente a mais que o cliente não está esperando, você pega ele de surpresa. Então isso, para conquistar um cliente, isso é formidável, isso é fundamental. Então é sempre bom você ter uma carta na manga ali de presente para ele sem ele perceber. Quando ele comprar, você acaba surpreendendo ele com entrega superior daquilo que você prometeu. E aí vai chover indicações, vai chover fidelizações e etc, etc. E a última regra que eu uso alinhada a essa, desculpa aí, é a capacidade de você se influenciar. Quando você consegue se auto-influenciar, o que acontece? Você acaba influenciando todo mundo com seu brilho no olho. Beleza? Você acaba contagiando. Então, aqui na internet, principalmente o caminho é esse para quem quer amanhã ou depois entrar na internet, desenvolvendo marketing digital. O caminho basicamente é esse. Se você conseguir se auto-influenciar, não adianta você comprar 10 livros de persuasão, decorar, aprender, tá bom? Não adianta você fazer isso. Se no final das contas você está tentando copiar um personagem, ser um personagem, copiar alguém e não ser você de verdade. Então, eu garanto que vocês, quem quiser aqui, um exemplo, confirmar se eu estou, um exemplo, empoderado, estou auto-influenciado para passar esse conteúdo para vocês. Quem quiser comentar aqui se eu estou ou não, pode ficar à vontade, tá bom? Eu só estou aqui porque eu consegui me auto-influenciar. Então, se eu consigo aqui me auto-influenciar, automaticamente eu influencio vocês por conta da energia, por conta do entusiasmo. Isso é determinante para virar venda, isso é determinante para construir relacionamentos e etc. E etc. Pessoal, chegamos aqui a 43 minutos de live. Alguém queria compartilhar algo? Alguém gostaria de fazer alguma interação? Fica à vontade, compartilhar alguma coisa aí. Fica à vontade, tá bom? Eu vou soltar aqui a trilha do Thiago Fonseca, que é a trilha que eu abro as minhas lives. Enquanto isso, quem quiser compartilhar algo, fique à vontade, por favor, para a gente se caminhar para o final. Quero agradecer a 6 cabeças, a 6 pessoas que estão aqui até o final. Isso prova que o conteúdo foi bom, deu para engajar. Muito obrigado, Rebeca. Muito obrigado pela presença de todos vocês e por ficar até o final. Se o conteúdo fosse ruim, vocês já tinham saído, né? Tem um colega que fala o seguinte: quando o mel é bom, a abelha volta. Então, se vocês ficaram é porque o conteúdo é bom. Beleza? Então, todos os dias estou aqui às 20 fazendo live. Tá bom? Quem quiser aprender aí sobre vendas, marketing, relacionamento, marketing digital, motivação, essas coisas, pode vir que todo dia tem conteúdo top aqui para vocês. Tá bom? Valeu, meu parceiro Thor. Obrigadão aí pelo seu feedback. Obrigado, Laila, meu amor, está aí presente na live todos os dias aí me dando essa força. Muito obrigado, Renata. Fico feliz aí também com o seu feedback.